Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre mecânica vetorial. Mecânica vetorial está relacionada com o estudo de momentos e vetores aplicados na área de resistência dos materiais ou mecânica dos sólidos. É importante que a gente recapitule ou revise os conceitos principais de vetor. O que é um vetor? Quais são suas características? Vejam, aqui do lado vocês têm essa imagem. Um vetor ele é identificado por três grandezas ou três características principais. Um vetor ele tem como características ter uma intensidade, uma direção e um sentido. Então, se você olhar ali no livro da matemática, vai perceber que ele está relacionado com um ente matemático que tem características de terem direção, sentido e intensidade. Observe o vetor aqui do lado. Esse vetor tem dois pontos extremos, o ponto A, 0 e 0, e o ponto B, x, 4, y3. Significa que ele é um... Se eu pegasse esse triângulo e observar que ele tem aquela característica do triângulo perfeito, aquele triângulo mais simples, 3, 4 e 5, 5 hipotenusa. Significa que a intensidade é 5, que o lado de baixo, ou na direção x, é 4, e 3 na direção y, que é a componente y desse vetor. Esse vetor 3, 4, 5 aí que eu mostrei para vocês, esse triângulo 3, 4, 5, ele é muito útil para a gente entender a lógica de como a gente representa o vetor. Primeiro, esse vetor pode ser escrito como sendo 4i mais 3j. Estou usando só duas dimensões. 4i. 4 é a componente x desse vetor. 3 é a componente y desse vetor. O i é um vetor unitário, significa que ele tem módulo 1, mas ele guarda as características do eixo x. E o j, ele é um vetor unitário, intensidade, ou seja, o módulo dele é 1, mas que guarda as características do eixo y. Então, esse vetor AB, que eu estou falando para vocês, ele tem, então, intensidade de 5. Ele tem orientação, é o ângulo que ele faz, que o vetor faz com a horizontal, o ângulo alfa. Esse ângulo alfa eu posso descobrir fazendo a tangente do ângulo alfa. A tangente de alfa é 3 sobre 4. Logo, eu acho que o arco cuja tangente é 3 sobre 4 ou 0,75. Eu acho esse ângulo alfa. Isso identifica a direção. E qual é o sentido? De A para B. Ok? Então, toda vez que eu tiver um vetor, eu preciso saber exatamente a intensidade, a direção e qual é o sentido. Observe agora esse vetor aqui do lado. Ele tem como característica ser um vetor agora nas três dimensões. Então, é um vetor que tem como... Ele pode ser escrito da seguinte forma. Observe aí, 5i mais 10j mais 5k. Significa que ele tem componente x 5, componente y 10 e componente z 5. Observe que esse vetor ele pode ser escrito por meio das características que eu falei para vocês. Módulo, que é a intensidade, direção e sentido. Ele é de A para B. O ponto A fica na origem, 0, 0 e 0. 0x, 0y e 0z. Com isso eu escrevo esse vetor, eu já digo que ele é de A para B, esse é o sentido dele. Eu digo que a intensidade dele precisa ser calculada. Como é que eu calculo a intensidade dele, o módulo do vetor? Eu calculo a raiz quadrada das suas componentes. Vejam aí, o módulo desse vetor AB é igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que a raiz quadrada é de 150. Vocês podem fazer na calculadora. E qual é a direção desse vetor? Para achar a direção desse vetor, nós vamos ter que fazer algumas relações trigonométricas. Primeiro, vamos avaliar esse vetor nos seus ângulos, né? Vejam que esse vetor ele faz um ângulo em relação ao eixo horizontal. E ele pode também ser visto em vários ângulos. Ou seja, ele pode ser visto no eixo ZX e também no eixo ZY, em 2D. Mas o importante é você sempre se lembrar das relações trigonométricas, né? A primeira coisa a fazer é olhar esse vetor de cima, para você entender que aquela base desse vetor
ele é calculado por meio de uma medida. Como é que é a base desse vetor? Ele tem um ângulo 5 e 10. Quando eu faço isso, eu acho a hipotenusa. A hipotenusa desse vetor, olhando a projeção dele na horizontal, é a raiz quadrada de 125. Com essa informação, eu consigo calcular agora o quê? Eu sei a altura é 5. E a base é raiz quadrada de 125. Com isso, eu acho qual o ângulo beta aí, como sendo o ângulo que é a tangente de beta, 5 sobre a raiz 125. E com isso, eu acho o arco cuja tangente dá esse resultado na calculadora. Então, vejam vocês que esse problema parece um pouco complicado, mas não é. Então, eu consegui achar a intensidade, achei a direção desse vetor em relação à horizontal e achei também o sentido de A para B. Agora, eu preciso que vocês façam bastante exercícios para entender bem como faz a decomposição do vetor. Para isso, é importante que vocês relembrem as definições de seno e cosseno e tangente. Então, vejam aí esse vetor que eu estou colocando ali na tela. Esse vetor, ele tem como componentes uma componente em x e uma componente em y. Se eu decompor esse vetor, ou transformar esse vetor ali nas suas componentes, eu vou ter um triângulo. Com esse triângulo, eu vou ter uma componente em y, vertical, e uma componente em x. Veja que agora eu não estou nem trabalhando com a notação vetorial, estou trabalhando só com as intensidades, com os módulos. E eu tenho uma hipotenusa, que é o próprio tamanho do vetor, ou o módulo do vetor. Para eu calcular qual é a componente, por exemplo, vamos supor que esse vetor seja uma atração, seja T. Ou seja, a intensidade ou o módulo do vetor é a hipotenusa T. Logo, a parte de baixo, vamos supor que eu tenha ali um ângulo de 60 graus com a horizontal, eu vou dizer o quê? Que esse componente x é igual a hipotenusa vezes o cosseno de 60. E a componente vertical é igual a hipotenusa vezes seno de 60. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque eu lembro da relação trigonométrica, que é o seguinte: cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente, nesse caso, é o T1x. E a hipotenusa é o próprio T1. Assim, eu faço a decomposição do vetor nas suas componentes. Podia fazer isso também para todos os vetores em 3D. Basta que eu saiba exatamente as componentes em x, y e z. Então veja que essa técnica de decompor vetor é muito importante. Por quê? Porque quando eu faço a soma de vetores, ou a subtração de vetores, eu vou considerar o cálculo apenas das componentes. Eu calculo a soma das componentes x e a soma das componentes em y. Por exemplo, vocês vão ver agora um exercício da lista, onde eu coloco um corpo que está suspenso por duas cordas. Essas duas cordas, elas estão sujeitas à atração. Esses cordas, ou cabo de aço, não importa no momento, tá? Elas estão tracionados. E quem provoca a tração? A força peso para baixo. Para eu resolver essa questão, no ponto A, eu tenho que considerar que o ponto A está em equilíbrio. Significa que está em equilíbrio. Somatório de força resultante no ponto A é igual a zero. Então, somatório das forças em x no ponto A é zero, e somatório das forças no ponto A em y é igual a zero. Então, soma as componentes x igual a zero. Soma as componentes em y igual a zero. Resolvendo esse sistema de equações, eu tenho exatamente as trações T1 e T2 que estão submetidas a essas cordas. Para que eu faço esse cálculo? Eu preciso saber qual é a atração que atua nessa corda ou nesse cabo de aço por um motivo simples. Eu preciso ver se esse cabo ou essa corda resiste a essa força aplicada. Porque na resistência dos materiais, na mecânica dos sólidos, é muito importante levar em consideração a geometria do material, ou seja, qual o diâmetro dessa corda ou desse cabo de aço, qual o material, se é aço ou é nylon, e qual é o carregamento. Lembra da trindade que eu falei anteriormente para vocês? Mecânica dos sólidos trabalha com carregamento, com a geometria e com o tipo de material. Essa trindade é a nossa base. Então, mesmo num problema simples como esse, que envolve mecânica vetorial, eu posso fazer um exercício pensando na prática. Vamos supor que eu estou tendo que levantar um carro por meio de dois cabos, de um cabo. Como é que eu faço? Esses cabos estão tracionados, tem um peso ali embaixo, eu preciso saber se a corda resiste. Então, para saber isso, eu tenho que encontrar, inclusive, qual é a tensão admissível para essa corda ou para esse cabo de aço. Para quê? Para considerar, inclusive, o fator segurança. Eu não posso usar uma corda muito fraca, ou um cabo de aço muito fraco, com risco de cair. Para isso que eu preciso conhecer a tração nessas cordas.
E o jeito mais adequado de fazer isso é usando as relações trigonométricas e analisando isso da forma como a mecânica vetorial, que é o somatório de forças são igual a zero. Não deixa de ser um tipo de soma soma e subtração de vetores, como vocês já devem ter ouvido falar. Bom, é isso. Eu espero que vocês façam os exercícios indicados, observem passo a passo como decompõe o vetor em suas componentes x, y e z, e que vocês consigam aplicar na prática esse tipo de informação. Fiquem bem e até a próxima aula.